Assassino em quatro rodas. Em uma pequena cidade do interior, a lenda de um carro assombrado, conhecido como Assassino em Quatro Rodas, perdurava há décadas. O veículo, um modelo clássico dos anos 1960, estava ligado a uma série de eventos misteriosos e tragédias que aterrorizavam a população. Tudo começou com a aquisição do carro por um homem chamado Victor Lawson, um ex-campeão de corridas que havia se aposentado após um acidente traumático. Victor encontrou o carro em um ferro velho, quase escondido sob uma pilha de sucata. Era um modelo raro, um Dodge Charger de 1969, com uma pintura preta que ainda brilhava sob a sujeira acumulada. Sentindo uma conexão inexplicável com o veículo, Victor decidiu restaurá-lo. Ele passou meses consertando cada detalhe, transformando o carro em uma máquina reluzente e poderosa. Após a restauração, Victor começou a dirigir o carro pela cidade, despertando a admiração de muitos. No entanto, logo começaram a surgir rumores de que o carro possuía uma presença sinistra. Pessoas relataram ver o veículo rodando pelas ruas sem motorista, faróis acesos e motor roncando alto na calada da noite. A situação piorou quando alguns moradores começaram a desaparecer sem explicação, todos eles vistos pela última vez perto do carro de Victor. O primeiro desaparecimento foi o de uma jovem chamada Emily, conhecida por sua paixão por carros antigos. Ela foi vista pela última vez admirando o Dodge Charger estacionado em frente à casa de Victor. Dias depois, seu corpo foi encontrado em uma estrada deserta, sem sinais de violência, mas com uma expressão de terror congelada em seu rosto. A cidade entrou em pânico e Victor foi questionado pela polícia, mas ele jurou não saber de nada. Os desaparecimentos continuaram, sempre seguindo o mesmo padrão. Pessoas vistas perto do carro ou interagindo com Victor eram encontradas mortas ou simplesmente desapareciam. A comunidade começou a evitar o homem e seu carro, agora temidos e evitados por todos. Victor, percebendo o medo crescente, tentou vender o veículo, mas ninguém se atrevia a comprá-lo. Desesperado, Victor decidiu investigar a história do carro. Descobriu que o veículo tinha pertencido a um notório gangster dos anos 60, que usava o carro como seu meio de fuga em uma série de crimes brutais. O gangster foi morto em um tiroteio, mas antes de morrer, prometeu que seu espírito continuaria a vingar-se de qualquer um que tentasse tomar posse de seu precioso carro. Decidido a acabar com a maldição, Victor levou o carro a um mecânico especializado em veículos antigos e pediu que o desmontasse peça por peça. Durante o processo, o mecânico encontrou um compartimento secreto no painel do carro contendo uma arma antiga e uma carta escrita pelo gangster, detalhando seus crimes e ameaçando qualquer um que ousasse tocar no carro. Acreditando que tinha encontrado a fonte da maldição, Victor queimou a carta e a arma, esperando que isso libertasse o espírito preso no carro. No entanto, os eventos sinistros continuaram. O carro, agora com uma reputação ainda mais terrível, parecia ter uma vida própria. Ele era visto se movendo por conta própria, perseguindo pessoas e até mesmo participando de acidentes fatais sem explicação. O ponto culminante ocorreu em uma noite de tempestade. Victor, cansado e atormentado pela culpa e pelas suspeitas da cidade, decidiu destruir o carro de uma vez por todas. Ele dirigiu até um penhasco, com a intenção de jogá-lo no mar. Enquanto dirigia, sentiu o volante começar a se mover sozinho, como se o carro estivesse resistindo. Em um momento de pavor, Victor percebeu que não estava mais no controle. O carro acelerou em direção ao penhasco e Victor, impotente, viu-se envolvido em uma batalha pelo controle. No último momento, conseguiu pular do carro, que caiu no abismo, desaparecendo nas águas abaixo. Pensando que finalmente estava livre da maldição, Victor começou a caminhar de volta para a cidade. No entanto, o pesadelo estava longe de terminar. Na manhã seguinte, o carro foi encontrado estacionado na frente da casa de Victor, sem nenhum arranhão, como se nada tivesse acontecido. A cidade, agora em pânico total, evitava qualquer contato com Victor e o carro. Boatos de que o carro estava possuído por um espírito vingativo se espalharam e Victor se tornou um pária, temido por todos. Com o passar do tempo, Victor se isolou completamente, vivendo como um recluso. O carro, por outro lado, continuava sua trajetória de terror. Desaparecimentos misteriosos e mortes continuavam a ocorrer, sempre com o carro presente nas proximidades. As histórias sobre o assassino em quatro rodas tornaram-se uma lenda local, um conto de advertência sobre a ganância e o desejo por poder.
Anos se passaram e a lenda do carro assombrado se misturou com outros contos de terror locais. No entanto, aqueles que viveram os eventos ainda se lembravam vividamente do terror que sentiram. Alguns diziam que podiam ouvir o ronco do motor à noite como um aviso para ficar longe. Outros afirmavam ter visto o carro parado em estradas desertas, com os faróis acesos como se estivesse esperando por sua próxima vítima. Victor, agora envelhecido e marcado pela culpa, passou o resto de seus dias tentando se redimir, mas a cidade nunca o perdoou. Ele morreu sozinho, e o carro, misteriosamente, desapareceu logo após sua morte. Alguns dizem que foi finalmente levado para descansar, enquanto outros acreditam que continua vagando pelas estradas em busca de novas vítimas. Assim, a história do assassino em 4 rodas se tornou um aviso sombrio para aqueles que ousam brincar com o desconhecido. Um lembrete de que algumas maldições nunca podem ser quebradas e de que o mal pode se esconder nas formas mais inesperadas.